agradecer o convite. Tô nervosa, gente, primeira vez assim, né? Sempre faço as coisas tudo pelo celular. Então, espero poder compartilhar um pouquinho do que eu estudo em relação ao corpo humano e à espiritualidade, tá? Sou fisioterapeuta de formação, então por isso que essa questão do corpo me chama muita atenção e eu tô nos meus estudos unindo, né, os dois caminhos para a gente entender qual que é a nossa jornada aqui na Terra, né? Por que a nossa evolução se dá na matéria? Por que a gente vem inconsciente, né? Então, nesses meus estudos foi um pouquinho do que eu cheguei, um pouquinho do que eu estudo e espero que possa realmente ajudá-los de alguma forma. Então, a questão que tudo é energia, né? A questão do nosso corpo. O nosso corpo, ele é energia, porque cada tecido, né, seja pele, seja coração, seja estômago, ele é formado por células. E as células, elas são energias. Então, o nosso corpo, ele é formado. Eu falo que é energia condensada, né? Um monte de células se unem para formar os sistemas, né, digestivo, de reprodução, respiratório, para que a gente possa viver nessa comunidade aqui que é o nosso corpo. A nossa mente, né, que também é energia através dos pensamentos. Todo pensamento que a gente tem, ele tem um início, ele tem um pico e ele passa. Ele tem um início, ele tem um pico e ele passa. Então, ele também é energia. E o nosso espírito, né, que é a própria vida. Muito se fala em genética, né? Do nosso DNA, tudo aquilo que a gente herda, as doenças, tudo aquilo que vem da família. Mas será mesmo, né, que essa genética influencia tanto? Porque, na verdade, o nosso corpo, ele é um emaranhado das informações, recebidas sim, herdadas sim pela nossa ancestralidade, pelos nossos antepassados, mas também daquilo que nos ensina, do que os nossos pais nos ensinam, daquilo que a gente vivencia. Então, tudo isso vai sendo armazenado nas nossas células, mas não através do DNA, claro, mas é a nossa membrana que recebe toda a informação do ambiente. Por isso que hoje, não sei se vocês já ouviram falar sobre a epigenética. A epigenética é um estudo onde mostra que o ambiente influencia mais no nosso corpo, no nosso dia a dia, do que propriamente o DNA. E para entrar nisso, eu vou falar um pouquinho do nosso desenvolvimento para fazer esse cruzamento da questão da espiritualidade com o corpo, tá? Então, quando a gente reencarna, né, a gente está lá, nasce aquele serzinho todo gracioso, né? Eu falo que ele está totalmente conectado com o divino. O bebê, ele é puro, ele tem aquele olhar, ele tem aquele sorriso, ele não tem maldade. Então, ele está realmente conectado. Ele sabe quem ele é, de certa forma, tá? Mas, com o nosso desenvolvimento, até mesmo quando começa na gestação, que as células começam a se desenvolver, começa a receber informações do ambiente e esse corpinho ele vai se moldando para ser inserido nesse ambiente familiar que ele vai ser inserido, tá? E assim, no nosso desenvolvimento, né, a gente nasce como se fosse uma sementinha lá naquela posição fetal, depois vai desenrolando, vai desenvolvendo a busca, né, pelos olhos, ele vai desenvolvendo a questão da sucção, que esse é o primeiro que acontece, essa busca pelo alimento, a busca pela satisfação, depois vai sentando, vai rolando, até que a gente se torna em pé, né? E isso também vai sendo o desenvolvimento do nosso espírito no corpo, como ele vai, eu falo como ele vai encarnando, né? Ele vai terminando de encarnar. Então, nós nascemos conscientes que nós somos, né, conectados lá com Deus, porque a gente passa pelo esquecimento das nossas reencarnações passadas, só que a gente não tem consciência disso. A gente é totalmente inconsciente.
E com o decorrer do nosso crescimento, a gente vai se moldando de novo esse ambiente, né? Então a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai aprendendo os nãos, né? Muitas vezes aquilo que a criança faz, né? Riscou uma parede, a mãe vai lá, não, é errado, a criança fez um desenho com o maior amor, carinho do mundo, né? E a mãe vai lá, não, tá errado, isso não pode acontecer, né? Não é aí que faz, às vezes explode. Então isso vai tornando a criança com medo dela ser quem ela é, tá? Dela se expressar livremente. Não que os pais estão errados, de forma alguma, mas para a criança ela vai se tornando errada. Ela vai sentindo que a forma como ela age, ela talvez não seja tão amada assim, tá? Não que os pais não amem, é uma percepção dela. E aí, essa imagem ficou um pouco ruim, que é de um livro. Conforme essa evolução, né? Então imagina, o olhar. Quantos olhares a mãe realmente dá de carinho para esse bebê, né? Aquele olhar que brilha. Ou de repente esse bebê está chorando lá no escuro, que não dá tempo da mãe socorrer logo de primeiro momento, e ela não sabe o que está acontecendo, ela tem medo. Então, ela só tem o movimento do olhar, ela tem medo de olhar. Ela escutou um barulho, ela não sabe o que está acontecendo. Então, é como se as células fizessem uma contenção em forma de anel para contrair e essa criança não vê aquilo que ela tem medo, tá? Então seria o olhar essa questão, eu existo, né? Essa questão do direito de existir. Se a criança não recebe aquilo que ela deseja, né? Se ela não é satisfeita naquilo que ela deseja, também vão fazendo outras contrações. Se ela se sente humilhada de alguma forma, sabe a criança quando já está desfraldando e fala, meu Deus, você fez sujeira, né? E aquilo, ela se sente humilhada, também vai causando contrações. Então, o nosso corpo ali, a coluna, onde é para ser livre, ela vai ficando cheia de tensões ao longo desse desenvolvimento. Mas isso é uma proteção, é uma sobrevivência do corpo. E é onde a gente passa a se sentir separado, né, do todo, por conta dessas contrações. Dito isso, né, então por que a evolução acontece na matéria, né? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Porque, na verdade, o corpo, ele é como se fosse um filtro da alma. O corpo, ele é a base de carbono, né? O carvão, ele é a base de carbono. O carvão não é um filtro. Então, ele vem nos mostrar aquilo que a gente precisa melhorar em nós, tá? E essa desconexão, quando a gente está crescendo lá, ela nos deixa reativos. Por quê? Porque a biologia sempre vai buscar sobrevivência. Tá dando para entender até agora, sim? Qualquer coisa vocês param, tá? Para mim, ir numa reta assim é muito difícil. Às vezes meus pensamentos fazem um pouquinho... Para explicar isso, eu vou entrar um pouquinho da história desse médico, né, Dr. Hammer, que ele trouxe a nova medicina, não é muito conhecido ainda, infelizmente, né? Mas ele, especialista em oncologia e embriologia, ele descobriu um câncer de testículo após a morte do seu filho. Então, o filho dele estava num passeio, levou um tiro, então foi muito inesperado, foi impactante aquilo para ele. E depois de 3 meses de muitas cirurgias, esse filho faleceu. E após 2 meses da morte dele, o médico, descobriu um câncer de testículo. Só que aquilo deixou ele muito intrigado. Ele falou assim, como? Eu estava com todos os meus exames em dia, como que surgiu esse câncer dessa forma, né? E como ele era oncologista, ele começou a investigar. Então ele mapeou os tecidos embrionários. Então, desde a formação, ele foi mapeando tudo, juntamente com mais de 30 mil casos que ele atendia, ele fez um mapeamento de como que os nossos tecidos, como que o nosso corpo reage aos estímulos externos. Então, só para explicar um pouquinho, né, como se deu a evolução da biologia. Então,
a biologia ela deu início lá nos mares. Então, primeiro era só um tecido primitivo mais de sobrevivência. Então, a questão da reprodução, da alimentação, da respiração, tá? E também ele trouxe a questão dos rins no sentido de quando o peixe ou os animais marinhos, né, as ondas levavam eles para fora do mar, eles se sentiam sozinhos, abandonados, fora do seu habitat. Então, também formou um tecido a mais ali nos rins, onde retinha líquido para que esse peixe, esse animal marinho sobrevivesse até que outra onda viesse e levasse ele para o mar. Tá? Depois que foi saindo dos mares, começou, né, alguns animais começou a ir para a terra e precisou rastejar. Então aí precisou de novo da evolução de novos tecidos para que essa criatura rastejasse, para que essa criatura sobrevivesse às temperaturas, aos raios, né, ultravioletas, e também a conflito de ataque. Então pode ver que os répteis eles têm, né, aquela pele um pouco mais forte para realmente sobreviver aos ataques dos outros animais, tá? Só que tudo isso a gente trouxe para a gente, porque a gente faz parte dessa evolução biológica. Depois que começou a se rastejar, houve a necessidade da locomoção, tá? E se formou novo tecido para formar os ossos, tendões, cartilagens, músculos, vasos sanguíneos, exceto do coração, tá? E isso. Então, com isso, esses tecidos, né, que levam a gente para caminhar, ele tem o sentido de a gente ter um conflito de que eu não me sinto capaz de fazer aquilo que eu desejo, ou eu me sinto impedida de fazer aquilo que eu desejo. Então, tudo que eu tenho essa sensação, eu tenho algo que vai afetar esses tecidos, tá? E depois começou a questão dos relacionamentos. Então, foram formados os tecidos voltados mais para o externo. Então, aí sim veio a epiderme, que é o tecido do contato, do toque, né? As veias e artérias coronárias. As veias, isso. Então, foi formando outros tecidos nesse sentido de que o homem passou a ser mais territorialista, né? No sentido de que ele ia lá, buscava a caça, ele ia lá e trazia o alimento, ele ia lá e cuidava desses bens da família dele, né? Mas nesse sentido de trazer o sustento. E a mulher no sentido de cuidar mais do ninho, tá? Também é a questão da separação, né? Se eu tenho um toque aqui e eu perco esse toque, quando alguém falece, ou quando eu tenho um toque mais agressivo, que eu não quero esse toque, é a epiderme que vai responder também, tá? E até conflitos mais íntimos, né? De relacionamento, traições. Então, cada conflito desse vai afetar um tecido na nossa biologia. Deu para entender esse um pouquinho? Então, tem esse gráfico aqui. Eu devia ter trazido alguma coisa para... O que é esse gráfico? Nesse primeiro ali, que tem uma ondinha pequena, é como se fosse a parte de cima do gráfico, o nosso dia, a parte de baixo do gráfico, a nossa noite, né? Então, a parte de cima, a gente está ativo, a gente está alerta, a gente vai trabalhar, a gente come, a gente vai em busca, a gente está alerta. Mas depois vem a noite para a gente relaxar, descansar, dormir. Se acontece algo impactante na nossa vida, né? Vou falar primeiro de um animal que não tem a nossa consciência. Se tem um animal lá no rio, bebendo a água lá tranquilamente, sossegado, chega um leão. O sistema nervoso dele vai avaliar: eu posso lutar com o leão? Não posso lutar com o leão. Eu posso fugir do leão? Não vou ser mais rápido do leão, eu não posso. Então eu paraliso. Então esse animal ele vai paralisar, ele vai se fingir de morto, literalmente. Se o leão pega ele, ele se entrega no sentido de dar a vida dele para alimentar o outro. Se o leão vai embora, o corpo desse animal ele treme,
né? Quem aqui nunca passou por algo muito assustou e depois deu uma tremedeira assim, né? Que a gente quer controlar. A gente, nossa, eu tô tremendo, eu quero segurar. Mas isso é bom, por quê? Porque tudo aquilo que o corpo precisou se energizar para correr ou para lutar, né? Para fugir ou para lutar, ele tem uma descarga elétrica aí e libera essa tensão do nosso corpo. Tem um outro exemplo também, né? 2 patos ali, eles começam a brigar, eles brigam, eles se enfrentam. Mas na hora que eles decidem não brigar, eles batem as asas e eles continuam a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Mas o que acontece com a gente? A gente fica pensando naquilo, né? Por que que eu não vi esse leão antes? Por que que eu parei para beber água agora? Por que que esse leão apareceu aqui agora? Né? Isso para qualquer coisa, a gente questiona, a gente fica revivendo aquele momento, a gente fica tentando encontrar uma saída para o que aconteceu, a gente se sente, dependendo do que aconteceu, a gente se sente inferior, dependendo do que aconteceu, a gente se sente atacado, dependendo do que aconteceu, né? A gente permite com que acontece externamente influencie muito em nós. Então é aí que entra essa parte, que seria azul, que está meio roxinho aqui, que é o curso do conflito. Ali o nosso corpo entra em estado de alerta total. Ali frequência respiratória sobe, frequência cardíaca sobe, hipertensão, é ali onde a gente tem hipertensão. Ali a gente tem aumento de hormônios, tá? Ali é onde a gente começa a despertar muito 3, 4 horas da manhã. Por quê? O nosso instinto de sobrevivência. A nossa mente revivendo aquilo que aconteceu, tentando encontrar uma saída para o que aconteceu, porque a gente não aceita muitas vezes, fica ali em estado de alerta. Tá? Mas a biologia não aguenta ficar dessa forma muito tempo. Ou a gente aceita aquilo que foi, a gente esquece, ou a própria biologia ela vai entrar numa outra fase, ele vai tentar reparar esse tecido que está ali muito em estresse, que ele foi preparado para correr ou para lutar ou para fugir, né? Ele tem que entrar numa fase de reparação, porque senão o nosso organismo não aguenta, tá? Nessa outra fase é onde aparecem os nossos sintomas, a grande maioria dos nossos sintomas. Rinite, gripes, né? O próprio infarto, o próprio entupimento das artérias, dependendo de cada conflito que a gente vivenciou naquele primeiro DHS lá. Então, para o Dr. Hammer, esse médico, o que a medicina tradicional chama de doença, ele chama de um programa de sobrevivência da natureza, da nossa biologia. Se a gente se sente atacado, o corpo vai nos proteger. Se alguém falou alguma coisa pra gente que a gente deveria falar, olha, ultrapassou o meu limite, mas a gente não faz isso. A gente fica remoendo. Por que que aquela pessoa disse isso pra mim? Por que que isso fez? Mas a gente não vai lá e fala, olha, não dá, né? Imagina aquela vizinha que de repente você precisou dar a chave da casa para ela por algum motivo específico e essa vizinha começa a entrar na sua casa a todo momento, né? A gente não tem a coragem de falar assim, olha, fulana, eu agradeço, mas agora eu preciso que você bata na minha porta. Mas não, a gente vai lá e fica, porque não tem semancol, porque isso não, por que ela não vê que está me atrapalhando, por que ela não vê que está invadindo a minha privacidade, né? E isso pode sim ativar esse programa de sobrevivência. Então qualquer coisa que a gente vivencie vai ativar esse programa de sobrevivência. Depois que passa os sintomas, a gente volta ao normal. Então olha só, o animal que não tem a consciência que nós temos, ele simplesmente treme o corpinho dele e passa. Ele vive normalmente. A gente não. A gente fica em estado de alerta o tempo todo. Tá? E muitas vezes esse perigo que a gente sente nem é real, né? É um perigo daquilo que a gente traz, daquilo que a gente sente de outras vidas,
daquilo que a gente viveu na infância, daquilo que nos colocaram medo, naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente precisa se melhorar, né? Então, afinal, né? Qual que é o objetivo então das nossas encarnações, da gente estar aqui, né? Passando por tudo isso? É a nossa evolução. É a gente trilhar esse caminho para essa evolução. Mas qual que é essa evolução? Né? Jesus veio, ele mostrou para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele veio mostrar um caminho de aceitação, um caminho de perdão, um caminho de não julgamento, né? Mas o quanto a gente realmente consegue aplicar isso no nosso dia a dia? Muitas vezes é bem difícil. Por quê? A gente está tão condicionado nesse instinto de sobrevivência que no dia a dia ali é difícil a gente aplicar, né? A gente recebe a notícia da morte de alguém, por mais que a gente entenda que isso é o natural da vida, que todo dia, que sempre alguém vai voltar, né? Muitas vezes a gente não aceita, muitas vezes a gente sente como que se aquela pessoa tivesse sido arrancado de nós, né? Então, será que a gente não veio trabalhar o desapego, né? Se uma pessoa fala algo que a gente não gosta, ou tenta nos ensinar, muita gente fala assim, tá querendo me ensinar, mas eu sei. Né? A gente não se coloca num lugar de aprendizado, a gente não coloca num lugar de entender o que o outro realmente quer nos passar. Às vezes a gente está também lutando pela sobrevivência. Ou quando alguém fala alguma coisa de atravessado para a gente, né? Que a gente fala, nossa, eu não esperava, né? Que aquela pessoa fosse falar isso para mim. Tudo que eu fiz por ela, e ela falou dessa forma comigo. Mas será mesmo que ela quis atacar ou que ela quis agredir com as palavras? Ou ela também está se defendendo pelo instinto de sobrevivência? Né? Então, será que a gente consegue fazer essa análise todo dia, com tudo que acontece? É um desafio tão grande isso que eu estou passando, mas... tá certo, é um resgate. Tá, mas o resgate não é eu cruzar os braços e aceitar aquilo. É eu entender o que eu preciso aprender com aquilo, né? Qual virtude eu preciso melhorar em mim. E aí, quando Jesus também disse, né? Renuncie a si mesmo. Renuncie toda essa história que a gente carrega sobre nós. Por isso que lá no começo eu iniciei pelas células. Porque as células traz toda a nossa história de vida. A gente, no momento da concepção, a gente traz toda a nossa ancestralidade, que para mim também traz toda a nossa carga das nossas vidas anteriores. Por isso que quando essa criança não se sente amada, às vezes, pela mãe, é porque ela veio experienciar, porque ela precisa se amar. Então, não é a mãe que está dando pouco amor, é a mãe está dando aquilo que ela pode dar, o amor que ela pode. É a criança que está esperando mais. É a criança que está numa falta e espera mais. Então, toda vez que alguém não corresponde à nossa expectativa, será que realmente ela não está correspondendo? Ou é a gente que está exigindo demais do outro, com base naquilo que a gente enxerga? Né? Com base naquilo que a gente quer, com base naquilo que a gente acha que é o certo. Então, o quanto a gente se coloca no lugar do outro realmente, para ter esse entendimento do que a gente precisa aprender. Então, será que o que nós vemos, né, aqui na matéria, tudo isso que está manifestado na matéria, não é um reflexo da nossa consciência? E quando eu falo nossa consciência, do nosso espírito que vem reencarnando vida após vida, né? Será que aquilo que incomoda no outro, que a gente aponta para o outro, nossa, aquela pessoa, será que isso não está mostrando que está em nós também? Porque nós somos o espelho, né?
E aí Jesus trouxe 2 grandes mandamentos, né? Os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas onde está Deus? Deus, para mim, está em todo lugar onde tem vida, na natureza, em cada um de nós aqui, nos animais, na cachoeira, na praia, né? Tudo aquilo que tem vida, tudo aquilo que tem movimento. Deus está em tudo, né? E será que a gente ama verdadeiramente tudo? Né? Eu morava no fundo da casa da minha mãe, tinha um pé de manga. Eu amava aquele pé de manga, só que reclamava que fazia sujeira, né? Ai, porque faz sujeira? Eu não reclamava de limpar, porque eu amava aquilo. Então, será que a gente realmente está amando todas as coisas ou a gente está reclamando demais de tudo que tem vida, né? E o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas aí que tá. Se o outro me incomoda tanto, se o outro me magoa, se o outro... Será que eu consigo amar o outro? E se eu não consigo amar o outro, será que eu me amo verdadeiramente? Porque eu garanto que quase todo mundo aqui carrega alguma coisa que machucou o coração lá de trás e que às vezes não se perdoa por conta disso. Eu não estou falando nem de outras vidas, estou falando dessa mesma, né? E que às vezes a gente precisa se perdoar, porque aí, só olhando para nós, nos perdoando, é que a gente consegue realmente olhar para o outro, entender as ações do outro, entender que as ações do outro não é sobre a gente, é sobre o outro, tá? Então, eu acho que a gente está em busca, mais do que nunca, desse amor por nós, desse respeito por nós, porque a gente se abandona em prol do outro. Eu aprendi isso, né? E eu aprendi desde pequenininha, que a gente tem que se doar para o outro. Mas como que a gente doa alguma coisa para o outro se eu não tenho para mim? Se eu não tenho respeito por mim, se eu não tenho amor por mim, se eu não olho para as minhas dores e para minhas feridas com compaixão, como que eu vou conseguir fazer isso para o outro? E quando eu dou aquilo que eu não tenho para o outro, eu fico sem nada. E aí eu cobro. Quando a gente é mãe, né, e eu tomo muito cuidado com isso, porque e eu vejo lá no consultório muito disso, porque tudo que eu fiz para o meu filho e ele não me reconhece, né? Mas e aí? Cadê o amor incondicional? A gente não faz para o filho para que ele nos retorne. A gente faz para o filho porque a gente ama. Mas eu, quando fui mãe, foi muito difícil. Por quê? Eu não me amava. Eu achava que eu tinha que me doar. Mas aí faltou para mim. E aí a gente acaba culpando os filhos pelo aquilo que nos falta, pelo aquilo que nos foi tirado, né? Estou dando o exemplo dos filhos, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Nossa, eu dei tudo de mim para você e você falou isso para mim. Eu fiz tudo isso. Não, se a gente está dando e espera um retorno do outro, a gente não está dando incondicionalmente. Então, por isso que o meu trabalho é voltado para esse amor, aqui primeiro, para que possa transbordar e aí sim dar para o outro verdadeiramente. E aí não importa o que o outro faça, isso não vai nos ferir, isso não vai nos magoar, isso não vai nos deixar triste, porque daí é uma escolha do outro. Então, diante das adversidades, né, da vida, né, diante das situações que a vida nos coloca, diante das pessoas que a vida nos coloca, a gente precisa analisar qual o aprendizado dessa situação e qual virtude eu preciso melhorar em mim, né? Porque o outro não tem o poder de me magoar.
A mágoa já está em mim. Né? Identificar, né, o que está em mim que me causou tanto desconforto com essa pessoa ou essa situação. Às vezes a gente está lá, coisa besta, no trânsito, a gente está incomodado porque o outro tá devagar na nossa frente. Mas o outro está devagar porque realmente está querendo nos atrasar? Ou será que a gente deveria ter saído de casa mais cedo? Então, o que eu preciso aprender com isso? Eu vi que você não tô, né? Então, o que a gente tem que aprender com isso? A paciência? Ou então falar, não, sou eu que preciso sair de casa mais cedo. Sou eu que preciso mudar. Sou eu que preciso me melhorar. O outro não entrou na minha frente para me atrapalhar, ele nem sabe para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, mas a gente sempre às vezes fala, ele está me atrapalhando, né? Então sempre se perguntar, o que essa situação está querendo me dizer? Para que a gente não fique com essa carga de estresse, de adrenalina, de luta ou fuga, para a gente cuidar do nosso corpo para que ele não entre naquele programa de sobrevivência, que daí é a doença, né, pela medicina tradicional. E reconhecer, dependendo da situação, qual sentimento que esse desconforto se resume? É uma tristeza? É uma raiva? Onde está essa raiva? Gente, a gente precisa usar o corpo. Onde está essa raiva? Está no meu peito? Está na minha barriga? Teve um dia que eu perguntei para minha pequena, falei, filha, eu estou entendendo, você está, né? O que você está sentindo? Raiva, mãe. Onde está essa raiva? No meu pé, que eu quero, esmagar o meu irmão. Só que na hora que eu fui falando, eu entendo, né? E eu fui acolhendo ela, a raiva passou. Então precisa reconhecer, porque às vezes a gente não quer reconhecer que a gente sente raiva, porque a gente tem que ser bom, né? A gente tem que ser bonzinho. A gente não pode. Então sentir raiva eu escondo. Não sinto raiva não. Mas a gente precisa reconhecer o que está em nós. Sentir raiva. Mas a raiva está em mim. O que eu trouxe de carga das outras encarnações? Então essa pessoa que me causou, ou melhor, que me mostrou que a raiva está em mim, foi apenas usada para que despertasse em mim esse olhar, tá? E aí a gente aceita isso que está em nós, porque a partir do momento que a gente aceita, a gente coloca a luz e ela se dissipa, o corpo relaxa e a gente consegue viver sem estar naquele estado de alerta, procurando o leão a todo tempo, tá? E quando a gente aceita aquilo que foi, aquilo que não pode ser mudado, a gente abre espaço para novas possibilidades. Se a gente não aceita, a gente fica revivendo aquilo, a nossa mente fica tentando encontrar uma saída, né, para o que aconteceu. Mas eu tinha que ter falado mais isso. Mas, por que eu não falei mais isso? Porque, né? Não, aceita. Já foi. Não tem como ser mudado o que foi. Eu posso mudar, eu posso fazer diferente a partir de agora. E aí sim, esse é o verdadeiro perdão. E a gente poder, né, caminhar mais leve. Então, só despertando a verdadeira consciência, integrando o corpo, mente e espírito, que a gente está no corpo, então a gente precisa usar ele. Ele é o nosso veículo aqui, que está programado, mas ele está programado com tudo que a gente vivenciou antes. Então a gente precisa ter essa consciência novamente, né? Ter essa integração para que a gente possa acessar uma nova realidade, uma nova dimensão, que é primeiro aqui dentro. Depois que a gente acessar essa nova dimensão aqui dentro de nós, é que essa nova dimensão vai surgir aos nossos olhos, né? Porque o que vemos é um reflexo da nossa própria consciência. Então, a partir do momento que a gente muda a nossa consciência desse estado de medo, de instinto de sobrevivência, para um estado de amor verdadeiro, aceitação, compaixão, é que a gente acessa essa nova dimensão. Deixa eu ver aqui. Né? E é isso, nem sei se estou na hora, se eu não estou. Espero que tenha dado para entender, né, dessa questão. Então, como eu trabalho com o corpo, eu falo, gente, não pode ser assim, né? Por quê? Simplesmente a gente adoece? Simplesmente é assim? Para mim não é. Então,
Eu sou uma buscadora mesmo de entender o porquê que o nosso corpo responde desse jeito e por que que a gente está numa evolução na matéria, por que que a gente precisa estar na matéria, né? E foi de uma forma básica isso que eu encontrei. Espero que tenha aberto um pouquinho, expandido um pouquinho, tá bom? Muito obrigada.